Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 2. E hoje eu vou trazer uma construção da Torre Eiffel, ou uma torre inspirada na Torre Eiffel. Sim, a gente não consegue fazer uma coisa 100% igual, porque o jogo, como eu sempre digo para vocês, tem muitas limitações. Mas eu consegui chegar num resultado que eu considero muito bom, principalmente sem usar conteúdo personalizado. Então, sim, essa construção não tem conteúdo personalizado, é tudo feito na gambiarra. E eu já ensinei até vocês a trabalharem com esse tipo de técnica. Eu vou deixar o vídeo no final desse vídeo aqui e também aqui em cima no card. Então depois dê uma olhada nesse vídeo que vai ter mais explicadinho para vocês. Para não me atropelar aqui, vocês estão vendo que eu coloquei vários tipos de cerquinha. O ideal seria uma cerquinha escura, mas eu queria que essa torre ficasse iluminada durante a noite, então eu optei por essa cerquinha branca, porque ela já vem com os spots de luz. Seria muito melhor usar a cerquinha preta, mesmo porque ela tem os spots de luz. Mas o problema dela é que ela tem uma listra vermelha e aquilo estava me incomodando. Se eu não me engano, essa cerquinha ela veio no pacote HM Fashion. Então, ela é conteúdo do jogo, pode ficar tranquilo. Eu não costumo usar muito ela, mas aqui ela é essencial. Mas se você for reproduzir essa construção no teu jogo, você pode usar a cerquinha que você achar que fica melhor, tá? Essa construção vai ficar muito bonita à noite, ela fica bem iluminada. Mas se você quiser uma construção mais bonita durante o dia, eu realmente recomendo você usar uma cerquinha escura, porque daí ela vai dar mais destaque. Vocês estão vendo que eu estou fazendo vários desenhos e esses desenhos realmente importam aqui, tá? Parece besteira ou parece que não vai ter tanta importância, mas eles têm muita importância. Porque a gente vai daqui a pouco inclinar todo esse piso, levantando ele do solo. Como eu falei, eu já fiz um vídeo tutorial explicando para vocês passo a passo como fazer isso. E tá no card e também tá lá no final do vídeo para vocês assistirem. Para fazer isso, eu uso o cheat Bullprop Constraint Floor Elevation False. E aí eu levantei o primeiro quadradinho em 8 cliques e o segundo quadradinho em 8 cliques. E aí ele já fica com essa inclinação, parecendo que você está levantando um andar, quando na verdade é o mesmo andar. Na minha ideia inicial, eu queria muito mesmo que os Sims pudessem acessar a parte de cima ali. E a ideia era fazer a estrutura de baixo com paredes mesmo, tá? Com fundação, paredes. Mas no fim não ficou do jeito que eu estava esperando e a construção ficava gigantesca e não ficava proporcional com o mundo. Também não ficava com a cara da Torre Eiffel. Não que aqui, assim, essa torre está sendo pensada para nossa vizinhança francesa, que é Croissant Valley. Então, aqui na vizinhança, eu vou chamar ela de Croissant Tower. E aí, não é para ela ficar igual. Como eu disse, a gente também tem as limitações do jogo. Mesmo assim, eu queria que ela lembrasse bastante esse ícone da França, já que é uma vizinhança com inspiração francesa, né? E aí, depois de muitos testes, eu resolvi deixar para lá, abandonar essa ideia de fazer ela com a estrutura de baixo de alvenaria, assim, de paredes, e partir para essa estrutura metálica como se fosse só de cerquinha mesmo, que é o que ela é. Aí você pode teletransportar o teu sim ali para essa parte que tem o piso que eu acabei de fazer. E depois você consegue tirar uma foto com o teu sim na torre e tudo mais. Mas na ideia original, naquelas partes de baixo dos pés, eu ia fazer banheiro, podia até fazer uma lojinha. Mas acabou que não consegui fazer isso do jeito que eu pensava. No fim das contas, até que ficou, acho que melhor assim, só com essa estrutura metálica. Porque fica mais parecido com a torre original, né? Agora, essa segunda parte de elevação, eu já usei uma elevação diferente. Ao invés de levantar 8 cliques num primeiro e mais 8 no segundo, eu levantei 16 e mais 16. Sim, a gente levanta muito o solo.
E é justamente para ter esse formato da torre. Ele não é um formato triangular certinho, ele é um formato um pouco mais orgânico, mais quase arredondado. A gente percebe isso mais quando vai tentar fazer reproduzir a torre, né? E assim, fica bem interessante, mas eu levei bastante tempo fazendo esses testes, tentando ajustar uma coisa, tentando ajustar outra. Aí uma hora eu acertei o jeito que ficava melhor, mas daí os pés da torre não estavam muito retos, a parte de cima também não combinava tanto. No fim eu consegui acertar e consegui gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu tô muito satisfeita. Agora eu tô fazendo mais uma elevação, que é depois dessa segunda parede ali. E essa inclinação eu fiz com 24 cliques e depois mais 24 cliques. É bastante coisa realmente. E aí sim, ela fica bem alta. Mas depois eu percebi que só 24 ia ficar pouco nessa segunda etapa ali. E eu acabei colocando 40 cliques, se eu não me engano. Eu até tentei levantar essa primeira parte nesse ponto, mas não achei que ficou tão bom. Porque tira aquela inclinação arredondada que a torre tem, sabe? Então eu acabei deixando assim. Aí ali na parte de cima eu coloco mais uma meia parede para fazer um acabamento um pouco mais parecido com a torre, que ela tem essas 3 etapas, fora a fundação, né? E aí, vocês perceberam que eu tô colocando algumas luzes. Sim, a cerquinha já tem iluminação, mas para dar ênfase em alguns pontos, eu tô colocando aquela iluminação, aquela lâmpada que vai em cima das cercas. Isso ajuda a dar um up maior ainda aqui na iluminação dela. E fica bem legal. Por fim, eu coloquei aquela espécie de antena que tem lá nos itens lá de decoração de telhado, nos ornamentos de telhado, onde tem geralmente aquelas cornijas que a gente usa muito nas construções, pelo menos eu gosto de usar. E aí, depois que terminei tudo, eu só desativei o Constrain Floor Elevation, troquei o False pelo True, e aí nivelei todo o solo e agora é só decorar o lote. Sim, é simples assim, é só ir levantando, dá bastante trabalho para você configurar a cerquinha. Tem a posição certa da cerquinha, porque a cerquinha, ela de um lado ela é lisa e do outro ela tem as lâmpadas. Então, para você tentar, assim, você perde um tempo tentando ajustar as lâmpadas de um lado e outro para ela ficar mais bonita assim de frente, sabe? Ou de um determinado ângulo. Então você tem que acertar a posição que você vai colocar a cerquinha e tudo mais. Enfim, dá bastante trabalho, mas fica bem legal. Eu, pelo menos, gostei bastante do resultado. E aí, eu também tô colocando essa calçada, a cinza e essa espécie de ladrilho, que eu já coloquei em alguns lotes de apartamento aqui pensados para essa vizinhança. E eu quero meio que manter isso quase como um padrão dessa vizinhança. Eu vou colocar esse mesmo piso em outros lotes, os próximos lotes comunitários que eu vou fazer. Porque agora, bem dizer, só faltam os lotes comunitários para terminar essa vizinhança, e esse é um deles. E aí eu tô colocando lírios aqui na parte de dentro para encher linguiça. Vou falar bem a verdade para vocês, porque esse lote realmente não tem muita função. Ele é mais assim para admirar, para tirar uma foto, para ser o símbolo da cidade mesmo, é uma pracinha. Se você quiser, depois você pode colocar outras coisas aqui nesse lote para tornar ele mais atrativo para os Sims. O legal seria colocar um carrinho de pipoca, um carrinho de doce, alguma coisa assim, né, pra ficar aqui. Mas a gente não tem, então acabei deixando sem, tá? Vocês estão vendo que tem um lote duplicado ali de Torre Eiffel ali do lado, né? Isso é porque, como eu já falei pra vocês, eu não construo isso assim de uma hora pra outra, não tão rápido. Eu faço a construção que eu posto pra vocês, às vezes várias vezes antes de gravar. Então eu construo muitas vezes, às vezes, um mesmo lote, e daí eu destruo e começo a construir novamente gravando. Nesse caso aqui, eu perdi as contas de quantas vezes eu tentei construir até acertar um modelo que eu ficasse satisfeita, né? Mas o último antes desse, eu acabei não demolindo, eu salvei e coloquei ele ali do ladinho para tirar alguma dúvida, caso eu ainda tivesse alguma dúvida na hora de construir esse.
Mas depois de tanto construir, eu acabei meio que decorando tudo que tinha que ser feito. E aí, nessa parte, eu percebo que eu fiz um pouquinho de cerquinhas a mais. E daí é bem simples, é só pegar a marreta e ir demolindo essas partes a mais. E sim, ali não fica reto. A ideia é realmente que não fique reto, porque os pés da Torre Eiffel, eles não são retos embaixo, eles têm uma curvatura. Claro, eu não consegui reproduzir essa curvatura, mas aí eu acabei deixando os ferrinhos assim e lembra um pouquinho a curvatura, né? Eu acertei esses pontos ali dessas cerquinhas em 2 lugares. E eu também vou colocar mais flores em outros pontos aqui do lote, mas isso daqui a pouco eu coloco. Também tô colocando uns bancos para os sims poderem sentar e ficar admirando, para poder passear mesmo no lote, né? Como eu falei, ele não tem tanta função assim. Depois, se você quiser, pode colocar um parquinho, uma mesa para jogar xadrez, alguma coisa do tipo aqui, né? Mas eu decidi fazer assim. E também seria um bom lugar para fazer casamentos. Mas spoiler, que não é tão spoiler assim, eu quero fazer uma igreja aqui para essa vizinhança para fazer casamentos. E vai ser um lote vizinho desse. Então, por isso eu não coloquei também o pórtico para o casamento aqui nesse lote. Mas aqui seria um bom lugar para fazer casamentos, né? Então, fica a dica se você quiser fazer um casamento aqui. E sim, o nome dessa vizinhança ficou Croissant Valley. Como eu já falei no outro vídeo, eu fiz uma enquete na aba comunidade do canal. E quem ganhou foi o Vinícius. Ele sugeriu esse nome e o pessoal gostou bastante e votou nele. Tinham vários outros nomes, foi acho que 4 enquetes. E depois eu juntei todos os ganhadores das enquetes e fiz a final. Então, vira e mexe, eu tô fazendo alguma enquete na aba comunidade aqui do canal. Fica de olho, sempre dá uma acessada ali para ver o que tem de novidade, porque vocês podem me ajudar muito com a escolha de nomes, com decidindo que tipo de lote às vezes eu vou fazer. Eu faço várias perguntas para vocês e vocês podem me ajudar dessa maneira, ficando de olho ali na aba comunidade do canal. Também quero pedir para você deixar o like se você ainda não deixou. Essa construção deu muito trabalho e seria muito legal poder receber um like de vocês. Até porque eu não cobro nada para disponibilizar esses lotes para vocês. Então, meu pagamento é um like, é um comentário, é poder receber essa visita de vocês aqui e receber esse carinho. Então, se vocês puderem me dar esse carinho, eu agradeço muito. E eu tô colocando várias florzinhas. Vocês sabem que eu tenho o costume de, às vezes, padronizar demais as coisas. E eu tô me esforçando. Nesse caso aqui, eu coloquei flores coloridas. E isso pra mim é um baita de um avanço. Porque, na verdade, eu queria colocar todos os lírios brancos. Mas eu acabei colocando um pouco mais colorido. Eu acredito que vocês vão gostar um pouco mais também, com um pouco mais de cor aqui nesse lote, né? Então tá aí. Também queria pedir para vocês conhecerem o nosso Instagram. Se você ainda não conhece, se você ainda não me segue, me siga lá no Instagram. O nome é Angela Esther de Sims, é bem fácil de vocês acharem lá. E também, geralmente lá no Instagram, eu posto quando eu faço alguma planta baixa, por exemplo, essa construção aqui, dias antes de eu postar ela, eu já postei lá no Instagram perguntando se vocês sabiam o que era aquela planta baixa. E aí, até o presente momento que eu tô gravando, ninguém acertou. Eu acho que vocês nem imaginam o que pode vir nesse lote. Então, eu tô me segurando tanto pra não sair falando pra todo mundo: olha o lote que eu fiz. Ainda bem que o vídeo agora já vai sair pra vocês e vocês já devem tá vendo. Espero muito que vocês gostem, porque eu tô com uma expectativa bem alta de vocês gostarem desse lote. E assim como todos os lotes que eu faço, esse aqui também vai estar disponível para download gratuito e ele tá lá no blog, é só você acessar e você pode baixar esse e muitos mais outros lotes. É bem fácil, rápido, tem inclusive tutorial aqui no canal ensinando vocês a baixarem e instalarem casas e lotes no The Sims 2. Agora eu estou usando como exemplo para colocar uma árvore nos canteiros de flores. Mas, como na nossa vizinhança eu usei aquela árvore, que ela é um default,
Vou colocar essa mesma árvore dentro do lote. Na verdade, não é dentro, é por cima do lote. E aí, no lote que eu vou disponibilizar para vocês para download, não vai estar essa árvore, eu vou colocar uma outra, tá? Mas para a vizinhança vai ficar com essa árvore sobreposta aqui. Que daí eu acho que combina mais, vai ficar mais arrumadinho, né? E aí eu tenho que tentar encaixar ela em cima do lote, então ela não fica bem certinha na posição, porque a gente não consegue aproximar tanto. Mas no fim eu acho que fica um resultado muito bom. Eu também esqueci de colocar as lâmpadas, a iluminação nos canteiros florais, nos 4 da ponta, mas eu já coloquei em off e quando vocês baixarem o lote já vai estar com essa iluminação que ficou faltando, tá? Agora eu tô deixando preto para deixar bem discreta essa parte da fundação, né, para ela não chamar atenção, fica bem discretinha. Eu gosto muito de fazer isso nas minhas construções. Também pintei ali essa parte das paredes, das meias paredes ali da torre e também da fundação. É o mesmo papel de parede ali que imita um concreto, uma coisa do tipo, que eu gosto muito de usar esse papel de parede. E eu também queria pedir para vocês conhecerem os nossos amigos e parceiros do canal. O link deles não tá mais aqui na descrição do vídeo, mas tá lá na página inicial do nosso canal. Então, se você puder conhecer o trabalho dos nossos amigos, eu agradeço muito. Como eu falei, eu tô muito contente em fazer esse lote aqui, essa torre. Ela, como eu já falei para vocês, ela vai se chamar Croissant Tower. Mas, eu vou colocar aqui na thumb do vídeo como Torre Eiffel, tá. E eu tô, assim, de verdade, eu tô bem orgulhosa e satisfeita de ter feito ela. Eu já fiz algo parecido, que foi uma coisa que lembrava bastante, assim, aquele museu do Louvre. E aí fazer essa Torre Eiffel agora é bem legal, porque combina muito com essa vizinhança, né. Então eu tô bem satisfeita, espero que vocês tenham gostado também. Se gostou, por favor, deixa o like aqui no vídeo. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações para receber as novidades quando tiver. E se puder deixar um comentário, eu agradeço muito, muito mesmo. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 2. Um grande abraço e até o próximo vídeo.